Bom dia a todos. É um grande prazer para mim estar aqui mais uma vez. Eu me doutorei aqui na biofísica. Hoje eu coordeno um laboratório de mamíferos aquáticos em outra universidade, mas mantenho meus vínculos aqui com radioisótopos. E, na verdade, a palestra que eu vou apresentar aqui para vocês, ela vai tratar de mamíferos aquáticos como sentinelas, mais especificamente cetáceos como sentinelas. E tudo que eu vou mostrar aqui, quer dizer, boa parte dos resultados é fruto de grandes e boas, ótimas, excelentes parcerias. E a principal delas, certamente, entre o Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores e o Laboratório de Radioisótopos Eduardo Pena Franca. Então, o título da minha palestra é Mamíferos Aquáticos, como sentinelas da poluição na costa brasileira. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre o histórico dos estudos relativos ou seja, que utilizaram cetáceos e outros mamíferos aquáticos como sentinelas, passando um pouquinho pelos níveis de contaminação que nós temos encontrado, tentando mostrar a possibilidade de achados de efeitos dessa contaminação e, por fim, mostrar novos trabalhos que estão sendo conduzidos. De modo geral, não vou ficar falando muito disso, mas os ambientes aquáticos foram durante muito tempo tidos como repositórios importantes, e por certas vezes considerados até ideais de contaminantes. Certamente é uma visão equivocada, e a partir dos anos 80, 90, a contaminação que era considerada apenas de caráter pontual, ela passa a ser considerada, a preocupar, de modo geral, a comunidade científica, por se tratar até então de um problema local. A gente tem a passagem desse problema para um olhar global. As fontes contaminantes, evidentemente, são inúmeras. A gente sabe que as cidades, as indústrias, a agricultura, a queima de biomassa, queima de combustíveis fósseis, e todas essas emissões vão ganhar a atmosfera sendo transformada quimicamente, sendo transformada a longo termo, ou seja, vencendo grandes distâncias, mas sempre por fim acabam por chegar nos ambientes aquáticos. Evidentemente existem lançamentos diretos, que também são bastante importantes. Dentro dos oceanos, dentro dos ambientes aquáticos, esses contaminantes vão sofrer processos químicos e biológicos que vão fazer com que determine a dinâmica deles dentro do sistema. Então, a partir de uma fonte, quase sempre a gente tem uma ação de dois principais processos, de dispersão e diluição, porém, a biota, as cadeias alimentares, acabam por fazer um movimento contrário, ou seja, concentrarem esses poluentes até o topo das cadeias tróficas, através de um processo denominado biomagnificação. É quase que padrão que nós encontremos, pelo menos em grande parte, um dos organismos de topo de cadeia, altíssimas concentrações, principalmente nos grandes predadores carnívoros, carnívoros de topo de cadeia, como grandes peixes pelágicos, atuns, tubarões, e também cetáceos e pinípedes e outros grupos. Dentro desse contexto, os mamíferos aquáticos aparecem como um excelente sentinela, um excelente indicador desse fluxo de contaminantes através das teias alimentares. E por quê? Na verdade, eu falo aqui de cetáceos, mas isso certamente pode ser levado da mesma forma para os pinípedes, principalmente, não para outros grupos como sirenes, que são herbívoros. Tá? Mas, de modo geral, os mamíferos aquáticos, eles podem ocupar o topo de cadeias alimentares, têm um alto tempo de vida, podem viver 15, 30, 50 anos, têm uma meia-vida biológica de poluentes em seus tecidos
bastante representativa, né? Em alguns casos, eles têm um longo tempo de residência, ou seja, ocupam determinadas áreas durante toda a sua vida, né? E, por fim, em boa parte dos casos, nós temos que espécies de cetáceos apresentam, né, de mamíferos aquáticos, sítios de alimentação bastante bem marcados. Falando um pouquinho da ideia, né, de espécie sentinela, né, existem inúmeras definições para isso, mas de modo geral a gente vai ver que os sentinelas vão nos dar a ideia da biodisponibilidade de poluentes dentro de ecossistemas mais variados, né. Se fala que um bom sentinela é exatamente um organismo, né, um grupo de organismos que consiga reter esses poluentes, né, não tendo efeito ou tendo efeitos subletais dessa contaminação, né, até porque assim persistem no ambiente e servem exatamente dentro desse propósito de sentinela. Então eles acabam por constituir organismos que vão servir de referência, né, nessa avaliação da poluição de diferentes sistemas. Eles podem integrar, né, sinais complexos de poluição, acumulando diferentes poluentes em diferentes tecidos também, né? E, por fim, eles podem, de alguma forma, nos permitir quantificar a significância ecológica, né, dessa contaminação. Portanto, né, cetáceos e mamíferos aquáticos, de modo geral, podem ser bons indicadores da contaminação ambiental. Porém, na América do Sul, né, e é o cenário que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, o conhecimento ainda é muito baixo relativamente a esse grupo animal. Na verdade, se nós percebermos os trabalhos que são publicados efetivamente em revistas, né, em periódicos científicos até hoje, são pouquíssimos trabalhos comparados com o hemisfério norte. Então, eu vou fazer um breve histórico, né, dos estudos sobre contaminação de mamíferos aquáticos aqui na América do Sul. E vocês vão ver que é um cenário bastante interessante, vamos dizer assim. Na verdade, o primeiro estudo que tratou de contaminação em mamíferos aquáticos se deu em 1972. Existem grandes gaps, né, grandes vazios, né, de diversos anos, né, sem nenhum trabalho publicado, né, relativamente a esse tema, né. Porém, a partir da década de 2000, né, ocorre um incremento bastante significativo desses trabalhos. Evidentemente, não é um número extremamente alto, então a gente vê que em 38 anos nós tivemos uma média de 1,1 ponto, né, 29 papers por ano. Entre 2000 e 2010, a gente tem essa média subindo para 3,09, né, papers por ano. Boa parte desses trabalhos vieram exatamente da parceria entre o Laboratório de Mamíferos Aquáticos e o Laboratório de Radioisótopos, né? Na verdade, nossa produção científica relativa a esse tempo aqui diz respeito a 20 papers de 35, né, no total. Ou seja, 2 laboratórios somente, né, com uma produção representativa. Isso, por um lado, nos orgulha, mas, por outro lado, mostra a deficiência analítica que nós temos aqui na América do Sul. Falando um pouquinho da geografia, né, desses papers, né, que tratam da contaminação em mamíferos aquáticos, nós percebemos que a maior parte dos trabalhos tratam de amostras, né, dizem respeito a amostras que vieram do Brasil, seguidos da Argentina e de outros países. No que se refere aos países que efetivamente analisaram, né, os laboratórios que analisaram essas amostras, nós percebemos que o Brasil também aparece com uma produção mais relevante, seguido da Argentina e alguns parceiros, como Krishna, Adrian Kovács, Ron Bush, né, que tem colaborado conosco dentro dessa perspectiva, né, e alguns outros países, né, o Chile com a produção baixa, a Espanha, né, com alguma produção, Estados Unidos, Holanda, Itália e Japão. No que se refere às espécies, evidentemente existe um predomínio das espécies costeiras, né?
Ou seja, as espécies que estão próximas à região costeira, que vivem na região costeira, são as mais coletadas, né? Onde se tem um acesso mais fácil a essas amostras, né? E predominam os trabalhos relativos a essas espécies, né? Então, existe, na verdade, a predominância dos delfinídeos, de modo geral, né? O maior número de trabalhos, né? E a gente percebe o seguinte: outros mamíferos marinhos, como pinípedes, né? Aqui a Otaria flaviensis, arctocéfalos tropicais, né? E aquilosterídeos, né? Com baixíssimo número de trabalhos. Por exemplo, o manati, peixe-boi, não existem trabalhos, não existem publicações atualmente na América do Sul. No que se refere aos contaminantes, né? Nós percebemos que a maior parte dos... Quer dizer, os elementos traços abrangem os estudos com elementos traços abrangeram uma boa parte, né, das espécies, né, uma grande parte das espécies, assim como os PCBs e DDTs. Né? Na verdade, são compostos, elementos de mais fácil acesso, né, aos laboratórios pela demanda de recursos, né, por conta dos recursos exigidos e além da capacidade técnica instalada, que diz respeito à capacidade dos laboratoristas, por exemplo, né, de equipe. Aí a gente vê, por outro lado, né, trabalha com dioxinas, furanos e PCBs do tipo dioxina, né, que existe apenas, até hoje, um único trabalho. No que se refere às espécies, mais uma vez, né, a gente percebe que as espécies costeiras, né, os golfinhos costeiros, né, tem uma abrangência maior nos estudos, né, no que se refere ao número de compostos, elementos analisados. Plataforma continental também um pouco mais, né, e golfinhos oceânicos e outros grupos de mamíferos aquáticos, né, com raríssimos estudos. Então, eu vou apresentar para vocês um cenário, né, atual, o que se sabe, né, usando como exemplo os achados que nós temos principalmente para as regiões sudeste e sul do Brasil. Então eu vou, a partir de agora, mostrar alguns exemplos, mostrando a magnitude, né, dessa contaminação por diferentes compostos, né, e eu cito o caso de um elemento só mais à frente. No caso aqui eu começo falando dos organoclorados, né, da acumulação de organoclorados em um golfinho costeiro, né, tanto no sudeste quanto no sul do Brasil. Na verdade é uma publicação nossa na Environmental Pollution, que saiu esse ano. Nós tratamos de três complexos, né, vamos dizer assim, Baía de Guanabara, Complexo Baía de Sepetiba e Ilha Grande e Baía de Paranaguá. Na verdade isso aqui está em termos percentuais, e a gente vê logo de cara que o sudeste do Brasil predomina, né, dentro da mistura encontrada, né, no glúber, né, dos cetáceos, há uma predominância clara dos PCBs. Ou seja, a zona mais populosa, mais industrializada, né, acaba por gerar um sinal, né, de poluição desses animais bem característico, ou seja, predominância de PCBs, né, enquanto no sul do Brasil, menor densidade populacional, mais influência da agricultura, nós temos o DDT como agente predominante aqui nessa mistura. Se refere às concentrações, existe sempre o predomínio das concentrações na Baía de Guanabara, e aqui no caso do DDT, seguida logo pela Baía de Paranaguá, pelo Complexo Baía de Sepetiba e Ilha Grande. No caso da HCB, as concentrações são mais ou menos parecidas, né? Não existe diferença significativa entre essas concentrações. Na verdade, isso aqui são concentrações médias, né? Mas não existe diferença significativa. E só para mostrar para vocês, quer dizer, a contaminação no Paraná, né, por PCBs aqui em vermelho, né, e em azul aqui os DDTs, né, comparando com o primeiro trabalho de Câmara e colaboradores em 72, né, onde ele apenas encontrou traços, né, de DDT. As concentrações dessas barras estão na mesma escala, né, ou seja, as concentrações são sempre muito parecidas, né. E pegando o exemplo da Baía de Guanabara, nós percebemos
um claro predomínio dos PCBs, né, em relação aos DDTs, o que é comparável com regiões altamente industrializadas do hemisfério norte, onde nós temos o predomínio também dos PCBs, seguidos pelos DDTs. No que se refere à cronologia, a gente pode usar os DDTs numa abordagem cronológica, tentando entender há quanto tempo esses poluentes foram lançados no ambiente. E a gente percebe mais uma vez uma diferença entre o sudeste do Brasil, né, e o sul do Brasil. Ou seja, aqui caracteristicamente o predomínio, né, do DDE. Na verdade, o DDE predomina nos três, mas porém no sudeste existe claramente uma maior degradação dessa mistura DDT, ou seja, mostrando um predomínio mais acentuado do DDE em relação ao PPDDD e ao PPDDT. Enquanto que no Paraná essa diferença cai um pouco, mostrando que certamente nessa região nós tivemos uma entrada mais recente desses poluentes, ou pela agricultura ou no controle de vetores, por exemplo. No que se refere a caracterização dos congêneres pelo número de cloros, a gente percebe uma diferença bastante clara, né, na contribuição dos PCBs leves. Existe uma maior contribuição dos PCBs leves na Baía de Guanabara, ou seja, o DI, o TRI e o tetra são mais representativos dentro dessa mistura, né? Na verdade, a gente dentro desse trabalho especula que seja uma característica própria do sistema, ou seja, um sistema rico em matéria orgânica, e na verdade a matéria orgânica dentro desses sistemas pode funcionar como um importante fracionador, vamos dizer assim, né, fazendo uma espécie de uma cromatografia na coluna d'água, né, e que pode ter dado exatamente esse perfil. Comparando os nossos dados, né, os dados da Baía de Guanabara, né, para o DDT, para o PCB, para o HCP, com outras regiões do mundo, né. Por exemplo, a costa atlântica dos Estados Unidos, nós percebemos que os nossos níveis de DDT são da mesma ordem de grandeza dessa região. Comparando com o mar Mediterrâneo, né, nossas concentrações hoje são ainda muito mais altas. Na verdade, no Mediterrâneo hoje se tem uma tendência à diminuição dessas concentrações pelo controle dos PCBs, enquanto que no Brasil a gente ainda não tem tendências, né, mas as concentrações hoje são bastante altas. O perfil de contaminação de cada uma dessas populações de botos, né, o perfil de contaminação é bastante característico, ou seja, permite uma separação bastante contundente, né, se nós olhamos aqui no eixo canônico, né, a força da separação é uma separação bastante contundente, mostrando que realmente se tratam de populações diferentes, que se alimentam, né, em locais diferentes. Na verdade, dentro da ideia de populações ecológicas, né, não sob o ponto de vista genético. Então, a gente pode, na verdade, o primeiro deles afirmar, né, que os golfinhos, né, os botos cinzas, né, no caso, né, presentes no sul, no sudeste e sul do Brasil, apresentam uma alta exposição a compostos organoclorados. Passando para um outro grupo de compostos, na verdade, né, nós utilizamos uma abordagem, análise de estanho total, né, estanho inorgânico, estanho total, né, para tentar entender se haveria mudança no sinal desse estanho como reflexo da contaminação na zona costeira, pelo uso do TBT, tá, principalmente, nas tintas anti-incrustantes das embarcações. Esse foi um trabalho publicado, o primeiro autor Dornelles, né, trabalho publicado também na Environmental Pollution, que tratou exatamente das concentrações de estanho total, né, como indicador da contaminação por organoestânicos, né, em cetáceos aqui da costa brasileira. Nós percebemos logo de cara aqui, né, que mais uma vez a Baía de Guanabara, né, aqui no Rio de Janeiro, apresenta uma média extremamente elevada, né, uma amplitude de concentrações bastante representativa, né,
Nos golfinhos de plataforma continental, a gente já nota um decaimento, né, dessas concentrações, e nos golfinhos oceânicos, né, as concentrações não apareceram, ou seja, ficaram abaixo do limite de detecção do nosso método, mostrando claramente que existe uma contaminação costeira bastante expressiva, né, e que diminui da costa em direção ao oceano aberto, né, certamente como resposta à contaminação local, nas áreas onde existe maior concentração de embarcações, de estaleiros, né, esse é um perfil bastante interessante. Então, obviamente, a gente vai vendo aqui, né, que os valores são muito maiores na Baía de Guanabara, que é uma zona portuária, uma zona rica em estaleiros, maior do que os animais que vivem em plataforma continental. Pegando os animais que vivem na área oceânica, as concentrações são bem menores ou abaixo do limite de detecção. Comparando com o mundo, mais uma vez, né? Cetáceos da Baía de Guanabara, né? O bodo cinza da Baía de Guanabara, tem concentrações maiores, né? Por exemplo, que animais do mar Mediterrâneo, e maiores que animais da costa do Japão. Duas áreas altamente industrializadas e que utilizam embarcações tanto ou mais, né, que na costa brasileira, por exemplo. Comparando dois complexos de baías, a Baía de Ilha Grande e Sepetiba, né, o complexo Baía de Ilha Grande e Sepetiba, os animais mostram concentrações muito mais baixas que os da Baía de Guanabara, né? Na verdade, refletindo o caráter de ocupação e de uso, né, vamos dizer assim, das duas baías, né? Aqui, menor uso relativo a embarcações, aqui maior uso. Na verdade, esse cenário provavelmente mudará em pouquíssimo tempo, que a Baía de Sepetiba vai hoje pelo mesmo caminho da Baía de Guanabara. E mais uma vez, né, mostramos que existe uma alta exposição, né, ao estanho, né, na verdade como resposta à acumulação de organostânicos em golfinhos do sudeste do Brasil. Chegando então nas dioxinas, né, furanos e nos PCBs tipo dioxina, né, PCBs da dioxin-like, um trabalho feito no Blubber, na verdade ainda publicado de forma curta na Organohalogen Compounds, e agora em preparação para um trabalho mais rebuscado, mais trabalhado do ponto de vista científico. A gente está preparando esse trabalho, mas de modo geral a gente vai ver que existe uma comparação aqui, né, entre diferentes localidades no mundo, né, e Baía de Guanabara e animais da plataforma continental, né. Chama muita atenção, obviamente, as concentrações dos botos da Baía de Guanabara também são muito altas, mas chama muita atenção as concentrações extremamente elevadas em um golfinho, uma espécie de golfinho de dentes rugosos, que ocupa a plataforma continental, né? São concentrações muito altas. Na verdade, esse sinal foi puxado para cima, principalmente por causa de um indivíduo, né, que se encontrava debilitado e talvez tivesse, quer dizer, certamente o mecanismo dele de retenção no Blubber foi alterado, né, normal. Mas de modo geral, mas de toda forma, nós podemos perceber que são concentrações extremamente elevadas, né, que a gente percebe aqui, na verdade na mesma ordem de grandeza, né, de outras áreas do mundo, mais industrializadas. Pegando um pouco essa questão do threshold, ou seja, dos limites, né, em que que a partir desses limites nós teríamos efeitos, né, fisiológicos deletérios, né, uma proposição de Canham, nós percebemos que boa parte dos golfinhos analisados, né, então, botos da Baía de Guanabara, né, Steno bredanense, né, que é o golfinho da plataforma continental, e chama atenção também a Pseudoca crassilis, né, a falsa orca, né, também com concentrações extremamente elevadas, né, do somatório TEC, né, na verdade do conjunto TEC.
Aqui são só os perfis, mas só para chamar a atenção que existe uma predominância muito clara no cálculo dessa TEC, né, dos PCBs. Os PCBs predominam, na verdade eles puxam essa TEC para cima. Tá? Um trabalho apresentado na Halogen Compounds, a gente discute um pouco esse trabalho, mas só para chamar a atenção da questão da problemática dos PCBs em relação ao Brasil. Eu coloquei aqui uma notícia lá de 2005, né, que mostra, né, o roubo, né, de na verdade, uma estrutura abandonada. Pessoas foram lá para roubar, né, a carga de ascarel que tinha e, na verdade, acabou na correria vazando para o ambiente, chegando ao sistema de águas pluviais, e isso certamente foi parar na Baía de Guanabara. É um dos exemplos. Recentemente, para quem não viu, já em 2009, nós tivemos um pequeno acidente dentro de uma área de proteção ambiental na zona oeste do Rio de Janeiro, onde foram encontrados transformadores com vazamento de ascarel, né, dentro de uma área de proteção ambiental. Na verdade, é um problema, o passivo, né, que a gente tem relativo aos PCBs é enorme e mal gerenciado, né, como boa parte das coisas aqui. E mais uma vez, estamos lá, altamente expostos a esse conjunto, né, de compostos altamente tóxicos. Chegamos aos perfluorados. Na verdade, um trabalho nosso feito com Sotalha, mais uma vez, publicado na Environmental Science and Technology, né, em 2008. Concentrações bastante elevadas, né? Para que a gente tenha ideia, né, eu coloquei aqui a tabela comparativa, né, com outras áreas do mundo, né, o nosso range, né, ou seja, nossa amplitude aqui de concentrações é bastante elevada, né, comparado a áreas altamente industrializadas, né, tanto da América do Norte quanto do mar Mediterrâneo. Né? A gente ultrapassa os valores encontrados em animais do mar Mediterrâneo. Aqui, para vocês terem ideia, na verdade, comparando os botos da Baía de Guanabara com animais da plataforma continental, existe um claro predomínio, né? Ou seja, maiores concentrações são encontradas no boto da Baía de Guanabara, ou seja, na espécie costeira, né? Aqui característica, né? Quando comparado com espécies da plataforma continental, tá? Ou seja, de áreas adjacentes. Aqui também foi um trabalho feito dentro da parceria Paulo, né, Krishna, né, mostrando a variação das concentrações, né, dos perfluorados, né, com delta carbono 13, né, e aparece uma correlação bastante interessante, né, entre os dois. Na verdade, isso é resposta, na verdade, isso tem referência. A gente fez uma pequena brincadeira aqui, mas isso tem, na verdade, a parte mais enriquecida do carbono, né, mostra as maiores concentrações, ou seja, os animais costeiros, né, mostram maiores concentrações que os animais oceânicos que estão aqui nessa ponta. Né. Isso bate claramente, né, com o delta carbono 13. E mais uma vez, alta exposição aos perfluorados. Chegamos aos bromados. Trabalho publicado recentemente também, que mostra a acumulação de organobromados, né, tanto de origem antrópica, né, antropogênica, né, ou os compostos chamados bromados naturais, né, organobromados naturais. E a gente mostra, mais uma vez, concentrações bastante altas, né, dos bromados, né, nos sotalhas, né, ou seja, os animais que vivem na zona litorânea, na zona costeira. Né. Porém, eu chamo a atenção aqui, né, por exemplo, animais da plataforma continental com concentrações também bastante elevadas desses bromados, mostrando claramente, né, que a contaminação se dá, e certamente ela é mais bem distribuída pela característica, né, da dispersão dos organobromados, né, via atmosfera. E a gente vê animais, por exemplo, Pseudorca crassides, a falsa orca,
com concentrações bastante elevadas, né? Animais que vivem na plataforma externa, na plataforma continental externa, em áreas oceânicas. Aqui é uma comparação, né, entre a concentração de bromados de origem antrópica, sempre em machos, de sotada na Baía de Guanabara, né, e golfinhos costeiros. E a gente percebe que a média da Baía de Guanabara é menor do que os animais de plataforma. Isso chama bastante atenção, ou seja, essa contaminação certamente tem um outro perfil bastante diferente do que o perfil encontrado por organobromados, para os organoestânicos, por exemplo, como eu mostrei anteriormente. E aqui uma coisa bem interessante, né? A gente vê os animais estuarinos, uma predominância clara, né, dos bromados de origem antrópica, né, e pouca, né, representatividade, né, no conjunto aqui, dos bromados de origem natural. Esse padrão se inverte claramente quando a gente trata de plataforma continental e área oceânica, ou seja, pouco bromado de origem natural, mesmo representando pouco dentro dessa mistura, ou seja, percentuais bastante baixos, as concentrações, por vezes, são mais altas que os animais de baías costeiras. E, mais uma vez, altamente expostos ao organobromado, ou seja, um conjunto bastante aterrador, né? No caso do mercúrio, né, nem sempre alta concentração vai significar problemas. Isso aqui foi um estudo feito durante o meu doutoramento, que mostra a acumulação de mercúrio em cetáceos aqui da Baía de Guanabara, mostrando uma característica que é já bastante conhecida, que é a imobilização, né, do mercúrio a partir da tiamanita, né, mas mostrando claramente uma relação muito próxima de 1 entre o mercúrio total, na verdade, na fração molar, com selênio também na fração molar, né? Então, é um perfil bastante característico. Nós tentamos dar um passo a mais, né, tentando ver, fizemos um corte histológico desses fígados, né, tentando procurar se o selênio e o mercúrio formam a tiamanita, esses grânulos, né, aonde estão esses grânulos, sob que forma realmente estão esses grânulos. E a gente, dentro desse corte, consegue perceber algumas compressõezinhas aqui, mais escuras, né, aqui num zoom maior. Quando a gente inverte a polaridade no microscópio, a gente consegue perceber esses pontos, né, luminosos, que na verdade são os cristais. Esse aqui foi um animal que a gente acompanhou desde o seu nascimento, pela fotoidentificação, né, desde o seu nascimento até 9 anos de idade, né. Ele apresentava concentrações relativamente baixas, né, se tratando de cetáceos, tá, de mercúrio total. E aqui a gente foi um pouquinho mais a fundo, tentando entender um pouco mais. Percebe aqui os sítios de acúmulo, aqui o grânulo, aqui outras fotos do grânulo, e usando a técnica de energia específica de raio-x, a gente percebe que esses grânulos são de selênio e mercúrio. O sinal, a intensidade do sinal é bastante baixa, né, mas quase sempre os trabalhos que têm sinal bastante alto dão vamos dizer, um tiro, né, ou seja, tentam perceber essa concentração numa área um pouco maior. A gente, na verdade, tentou perceber se o cristal efetivamente tinha selênio e mercúrio, e realmente tem. Então, cetáceos costeiros do Brasil têm esse mecanismo, os delfinídeos aqui, no caso, o golfinho de Guiana, da Guiana, que é o boto cinza, como a gente chama, tem esse mecanismo de proteção que é interessante. Então tá, o que a gente vê no final das contas é um perfil bastante complicado, né, sob o ponto de vista da conservação, né, ou seja, se por um lado o boto está mostrando para a gente que as áreas costeiras daqui do sudeste sul do Brasil são altamente impactadas, né, o que efetivamente isso significa em termos de conservação para essa espécie, né? O que a gente vai ter? Na verdade, esses animais hoje têm concentrações completamente absurdas, diria assim, né, de contaminantes, fazendo com que a gente
vocês vão ver, a gente tem pouco tempo para isso, mas a gente tem que dar um passo a mais, né? Como um animal, um mamífero, consegue ainda sobreviver com esse coquetel, né? Com esse conjunto de contaminantes, né? Ou seja, que efeito isso efetivamente tem sobre essas populações, né? Que efeitos, na verdade, alguns contaminantes têm, de certa forma, até efeitos antagônicos, e como isso funciona, né? Nesses organismos. Certamente, algumas populações que ocupam, né, o sudeste do Brasil, principalmente o sudeste do Brasil, devem estar tendo algum tipo de repercussão mais séria no que se refere à conservação, né, relativamente aos poluentes. Certamente o boto cinza, né, o Sotara guianensis, né, o esteno-bredanensis, o golfinho de dentes rugosos, a orca, né, e a falsa orca. As concentrações, eu acabei mostrando concentrações que nós encontramos na orca. A orca, do que a gente conseguiu analisar, ela tem concentrações, por vezes, 2, 3, 4 ou 5 vezes mais altas que o boto cinza. Na verdade, é um organismo que está no topo da cadeia alimentar, chega a comer cetáceos, né? Ela come cetáceos, outros cetáceos, e esse animal que nós analisamos era uma fêmea, ou seja, que a gente espera que tenha concentrações mais baixas, e tinha concentrações elevadíssimas, né? Por exemplo, de hormônio clorado. Tudo bem, vimos esse cenário aterrador, né? E será que a gente tem efetivamente percebido algum tipo de efeito? Naquele primeiro quadro lá que eu mostrei, falando um pouco dos contaminantes, né, pelas espécies, né, eu te botei uma coluna dos trabalhos que efetivamente trataram de marcadores de exposição, de efeito, né, e de exposição. Né. Só existe um trabalho feito na Itália com pinípedes, né, ou seja, aqui da América do Sul. Ou seja, a gente não sabe nada, né, sobre efeitos desse conjunto de poluentes em mamíferos aquáticos aqui. Aí eu trago aqui algumas evidências que a gente tem visto. Na verdade, pode ser por um conjunto imenso de coisas, mas só para chamar a atenção de vocês para o que a gente tem encontrado aqui. Né? Por exemplo, os golfinhos, né, os botos cinzas, né, da Baía de Sepetiba e da Baía de Guanabara apresentam recorrentemente lesões por poxivírus, que na verdade tem relação direta com a baixa, né, de imunidade. Só para mostrar para vocês, são lesões, né, que a gente chama de tatus na pele de animais da Baía de Sepetiba e aqui na Baía de Guanabara. Né? Esse aqui é um exemplo de um animal que apresentava essas marcas em um determinado momento, né? E 3 meses depois a marca não havia diminuído, muito pelo contrário, né? A marca, na verdade, você pode perceber que elas estão separadas, existe assim uma separação entre elas, e aqui elas se uniram, né? Ou seja, a lesão aumentou. Após 3 meses, a lesão ainda aumentou. Essas marcas aqui são marcas de dente, tá? Aqui embaixo. Fragoso analisou distintas anomalias do esqueleto do Sotara guianensis, né, do boto cinza, né, ao longo da costa brasileira, ou seja, ao longo da costa, né, que vai lá da área de ocorrência do Sotara, de Santa Catarina até o extremo norte. E o que ela encontrou? Animais da Baía de Guanabara, né, apresentam um maior número de deformidades dos mais variados tipos na coluna vertebral, na mandíbula, alterações bastante representativas do processo transverso totalmente alterado, alterações, fusionamentos, né? Na verdade, a gente não sabe se é um processo extranumerário ou não, mas aparentemente sim, aparentemente não, porque a gente tem uma supressão de parte do processo transverso aqui, da mesma forma numa torácica, né, mal formada. Anomalias, né, por exemplo,
na nadadeira, né, desses animais. Nós, pensando um pouquinho sobre essa contaminação, né, e sabendo que os PCBs, né, são promotores importantes, né, de problemas, né, no mecanismo de deposição do cálcio, né, a gente especulou o seguinte: na verdade, se o golfinho da Baía de Guanabara tem altas concentrações de PCBs, né, é possível que ele tenha algum tipo de... nos mostre de alguma forma, né, que o mecanismo de deposição do cálcio está alterado neles. Aí a gente resolveu fazer o quê? Comparar golfinhos da Baía de Guanabara, né, com alta contaminação por PCBs, né, com golfinhos de áreas menos contaminadas. Esse foi um trabalho também feito na Bélgica e mostra uma coisa interessante. São poucos animais, mas são todos machos, maturos fisicamente, tá? Foram escolhidos com esse recorte, né? E aqui do Espírito Santo, uma área menos poluída, né, pelos PCBs. E a gente percebe que a maior densidade óssea, né, encontrada, né, na Baía de Guanabara, né, ou seja, na Baía de Guanabara, ainda assim é menor que a menor densidade óssea encontrada no Espírito Santo, né? A gente está tentando fazer um maior número de trabalhos, né, um maior número maior número de amostras, né, mas isso aqui já é um perfil bastante interessante. Outra coisa interessante que agora a gente tem conseguido fazer em associação com o projeto Boto Cinza da Baía de Sepetiba, recolhimentos mais efetivos e recorrentes do boto cinza na Baía de Sepetiba. E a gente viu o seguinte, né, por exemplo, 2 animais, né, 2 fêmeas, né, que apresentavam uma anomalia, né, alguns chamam de uma monstruosidade, né, chamada esquistossom reflexos, né, onde 2 animais, 2 fetos, né, se encontravam, por exemplo, você vê o estado de conservação da mãe, né, e o estado de conservação do feto, ou seja, esse feto já estava morto há bastante tempo, e você percebe, na verdade, o esquistossom de reflexo, ele diz respeito à abertura da cavidade abdominal, ou seja, a cavidade abdominal não se fecha, né, é uma das principais condições a nível macroscópico que você percebe logo de cara. Outras anomalias também são percebidas, mas foi a primeira vez que se relatou isso, né, para cetáceos. Isso já tinha sido verificado para vacas, para gatos, né, e é a primeira vez que isso aparece. Aí só para mostrar para vocês, né, o que a gente tem efetivamente ao longo desses anos. Por exemplo, na Baía de Guanabara, nós trabalhamos com estimativas de abundância, né. Aí só para mostrar para vocês, né, a variação. Desde 1995 até 2010, na verdade, esses 2 dados aqui ainda estão sendo trabalhados, mas de forma preliminar eu já posso mostrar para vocês, mas mostra de toda forma a manutenção da tendência que a gente tem lá desde 98, né, um decaimento da população, né. Na verdade, isso representa um decaimento de cerca de 33% da população, né, que é bastante significativo. Essa população certamente era muito maior, né. Para que vocês tenham ideia, a Baía de Sepetiba, que é um sistema relativamente parecido com a Baía de Guanabara, abarca uma população de mais de 1000 animais, né. Então, hoje a gente na Baía de Guanabara tem uma população que eu diria que é uma população vestigial, né. Nem por isso menos importante. Na verdade, eu acho que para a conservação da espécie, para a conservação do golfinho da Guiana, né, do boto cinza, é importantíssimo que a gente conheça muito bem essa população, né, e sirva para a gente como nosso ratinho lá de laboratório, para que nós entendamos, né, como se dá o reflexo. Na verdade, isso aqui é reflexo de um conjunto de coisas, certamente. É a poluição? Certamente que sim, mas capturas acidentais em rede de pesca, né, devem contribuir. Perda de hábitat é outra questão que deve contribuir sobre a pesca, né, ou seja, diminuição de recursos, e vai por aí. Existe uma clara dificuldade no incremento dessas investigações aqui na região sul-americana, né,
quase sempre a gente tem, por um lado, assim, baixo número amostral, né, que é um problema, né, e a falta de dados básicos, ou seja, se gera o dado de poluentes, né, muito caro, né, mas não se tem, às vezes, né, idade, maturidade sexual, né, para correlacionar. Isso é bastante complicado. E, do seu ponto de vista analítico, né, o alto custo de muitas das análises, né, pouco pessoal, né, especializado e capaz de levar à frente essas análises, e poucos laboratórios capacitados para isso. Na verdade, você tem muitos laboratórios hoje no Brasil que trabalham com contaminação, mas com contaminação de biota, contaminação de organismos, é um número bastante baixo. Uma forma de minimizar aquele primeiro problema que eu mostrei é o uso de biópsias remotas, né? A gente conseguiu otimizar uma técnica de biópsia remota, onde a gente trabalha com uma balestra, né, que vai com uma flecha e um pequeno coletor aqui na ponta, que se dá o tiro, né, vocês veem a flecha se aproximando, acerta o dorso do animal e retira um pedacinho de pele e gordura. Com a pele e gordura a gente consegue ter uma série de informações de contaminação, dos óculos estáveis e vai por aí. Porém, tem um desafio analítico bastante grande, né, e quase sempre a massa que vem aqui nessa ponteira é muito baixa, né? E poucos profissionais capacitados para fazerem esse tipo de amostragem. Hoje no Brasil, nós temos praticamente duas pessoas, né, dois profissionais que têm um bom percentual de tiro, ou seja, que sabem fazer essa técnica. Essa técnica é uma técnica que tem que ser feita por quem realmente tem uma alta capacidade para isso, por conta de não causar lesões maiores nesses animais. E qual o cenário futuro da contaminação, né, relativamente à biota, de modo geral, aqui na América do Sul? O cenário do seu ponto de vista da conservação, é terrível. Nós, recentemente, nossa presidente eleita é uma presidente desenvolvimentista, né, claramente desenvolvimentista. A gente tem previsões, né, se por um lado, né, poderíamos ficar todos alegres, né, com números, né, que falam de crescimentos bastante representativos, como do produto interno bruto, né, crescendo 7,5%, né, isso é realmente muito interessante, mas certamente vai fazer com que a gente tenha o quê? Um aumento da demanda interna, né, da externa, um aumento da demanda externa possivelmente, um incremento de atividade industrial, né, aumento da pressão sobre ecossistemas e certamente vai aumentar e repercutir no incremento, né, da disponibilidade de poluentes nos sistemas aquáticos brasileiros. Na verdade, o nosso crescimento, historicamente, ele se dá de maneira não planejada ou mal planejada. Se cresce, né, mas não se planeja. Né? Não se planejando, repercute no que a gente vê. Né? Você vê a questão dos PCBs. Os PCBs foram banidos. Né? Hoje não se pode comercializar PCBs no Brasil, mas as concentrações são altíssimas, porque o passivo não foi tratado. Né? Então a gente tem desafios enormes pela frente. Algumas tendências mundiais mostram, né, que a gente tem a tendência do decréscimo, né, das concentrações, que, por exemplo, no leite materno na Suécia, né, decréscimo, já perto dos anos 2000, o aumento dos bromados, no Japão, né, um leve aumento das dioxinas. Né, mas qual é o cenário, né, que a gente pode esperar para a América do Sul? A gente não sabe, a gente não tem modelos preditivos muito bons. Na verdade, nossos modelos preditivos quase sempre vêm de outras fontes. Por exemplo, a UNEP, usando como exemplo, né, o mercúrio, as emissões de mercúrio, prevê, né, para a África, América do Sul e Oceania, quer dizer, na verdade tem o dado, né, estimado de emissões em 2005 e 3 cenários, né, 3 diferentes cenários de contaminação. Esse aqui é se nada for feito, se não se mudar, por exemplo, processos industriais. Se não há mudança, né, existiria uma tendência no aumento. Eu aposto nessa daqui. Né? Então, certamente, o cenário que a gente vai ter vai ser isso daqui. Se isso acontece com o mercúrio, certamente para compostos emergentes, por exemplo,
né, ou seja, contaminantes emergentes, esse cenário pode ser ainda pior. Aí só para fechar a minha apresentação, mostrando um pouquinho dos trabalhos que nós temos feito. Na verdade, eu mostrei aqui um conjunto de novos achados aí que nós temos conseguido, né, nesses últimos tempos. Na verdade, então, são dados não publicados, mostrando, por exemplo, a biomagnificação do mercúrio, né, e organoclorados, né, em baías costeiras. Na Associação para Krishna, nós temos um trabalho que mostra, né, as 3 baías costeiras: Sepetiba, Baía de Guanabara, Baía de Ilha Grande, na verdade o arranjo trófico da cadeia pelágica, né? Mas chama a atenção os fatores de biomagnificação que nós encontramos, todos acima de 1, né? Mais representativo na Baía de Guanabara e Baía de Ilha Grande, e mostrando a capacidade desses sistemas, a alta capacidade desses sistemas de biomagnificar, no caso mercúrio, certamente os organoclorados. Então, só para fazer uma passagem rápida que a gente tem achado, né, com diferentes espécies e hábitats, um exemplo na Amazônia Central, né, com boto e geofrensis. Isso aqui é um cromatograma, né, que mostra a maior parte desses picos aqui são PCBs e pesticidas clorados, né, mostrando que um animal, isso aqui é sangue, né, blood, né, de animais da Amazônia Central, que mostram picos bastante representativos e concentrações bastante representativas por sangue desses animais. São animais que vivem dentro de uma reserva, né, da reserva de Mamirauá. Golfinhos oceânicos, né, de uma ilha oceânica chamada Fernando de Noronha, né, traços também de clorados. Na verdade, esses traços maiores aqui, né, representam possivelmente, na verdade não são PCBs, não são pesticidas, podem ser compostos de origem natural, né, que aparecem recorrentemente em animais que vivem acima do Rio de Janeiro, né, e em áreas oceânicas. Em cachalote, né, macrocéfalos, na região oceânica lá do Rio Grande do Sul, a gente também percebe, né, um conjunto de pesticidas e PCBs aparecendo nas amostras desses animais. Esse aqui é o Dolph, né, Sperm Whale, que da costa do Rio de Janeiro, mostrando também, né, concentrações elevadas, né, por vezes, né, para um animal oceânico que se alimenta em profundidade, né, bastante interessante. Baleia de Brade, uma baleia de barbatana, um misticeto, né, na verdade é um misticeto que não faz grandes migrações latitudinais, é um misticeto subtropical, tropical, tá? E daqui da costa do Rio de Janeiro, a gente percebe também as concentrações de PCBs e pesticidas aparecendo. E aqui o peixe-boi, recentemente nós analisamos algumas amostras do peixe-boi, né, lá do nordeste do Brasil. Não tem nada, ou seja, a solução é ser vegetariano. Seremos todos vegetarianos aí só para mostrar, na verdade, tudo isso que eu mostrei para vocês é um esforço bastante grande de um conjunto imenso de pessoas que fazem um trabalho de coleta, né? São os coletores que trabalham em toda a costa do Brasil e em águas da bacia amazônica, né? São os grupos coletores, são muitos, não vou ficar falando todos aqui. Nossas parcerias, né, bastante produtivas, né, com a Universidade de Liège, da Antuérpia, né? Recentemente, uma aluna nossa, Mariana Alonso, né, foi para a Espanha, a partir de um contato do professor João com a professora Héctor, para trabalhos com compostos emergentes, que parece ser bastante promissor. Nosso trabalho é basicamente, né, agradecer aos grandes financiadores desse tipo de pesquisa, a FAPERJ, hoje aqui no Rio de Janeiro, o CNPq, no nível nacional, e a CAPES também, e algumas ONGs, né, no caso a Citation Society International e a Society for Marine Mammals, que sempre nos deram algum tipo de apoio. É isso. Obrigado. Essas alterações que você encontrou, né, em que medida são alterações de desenvolvimento embrionário, malformações ou deformidades?
Na verdade, são trabalhos feitos separadamente, né? Na verdade, certamente o trabalho com contaminantes, a gente sabe que a questão causa-efeito é sempre muito complicado, né? Na verdade, o que chamou a atenção da gente nesses achados é a correlação, né, vamos dizer assim, direta entre as áreas contaminadas e o maior número de ocorrência dessas anomalias, né, do que em outras áreas. Quanto à origem disso, algumas certamente são congênitas, né? Na verdade, muitos desses poluentes que eu mostrei têm uma ação direta sobre mecanismos que são determinantes na formação de fetos, né? E outras repercussões que eu mostrei ali, e tem outras que eu acabei não mostrando, são repercussões que certamente não dizem respeito à má formação, né, embrionária, né? Dizem respeito a algum tipo de efeito. Na verdade, alguns deles têm muita relação, eu acabei não mostrando aqui, alguns animais que recorrentemente a gente encontra anomalias ósseas em decorrência de processos inflamatórios, por exemplo, né? E várias. E essas ocorrências, vamos dizer assim, elas têm, pelos especialistas em ossos, são mais uma vez predominantes nessas áreas, né? O que chamaria a atenção deles, até pela especulação deles próprios, sobre o caráter de imunossupressão, né? Talvez nós tenhamos populações imunossuprimidas, né, no sudeste do Brasil, mas o que a gente tem hoje totalmente especulativo. Os PCBs ficam, né, vão sendo depositados no sedimento do fundo. Aqui na Baía de Guanabara, nós estamos vendo um processo de dragagem, revolvendo esses sedimentos. Em que medida você acha que isso pode, né, tornar esse PCB todo, armazenar esse passivo todo biodisponível para essas? Essa é uma questão fundamental. As pessoas às vezes associam a dragagem pura e simples como um efeito físico, né? Assim, teremos ali um problema físico de retirada de material, né? Mas repercute na remobilização de um conjunto enorme de poluentes. A Baía de Guanabara, né, tem ali no seu pacote sedimentar ali um conjunto imenso, né? Uma carga, imensa, de um conjunto enorme de poluentes. Até a questão, a gente há um tempo atrás questionou se a gente despolui a Baía de Guanabara, ou se a gente tira a matéria orgânica da Baía de Guanabara, o que vai acontecer com um passivo que está no sedimento, né? Na verdade, a cinética, né, vai mudar totalmente, a gente pode ter o quê? Redisponibilização do que está no fundo. As dragagens são tratadas, são negligenciadas de toda forma, e quase sempre se tem isso como um problema meramente de perturbação acústica, de perturbação, aumento da turbidez em determinado momento, mas não é só isso, né? E, na verdade, a Baía de Guanabara, hoje a gente retira esse sedimento, né, nas áreas dragadas, né, e joga na área marginal adjacente aqui, né, plataforma continental interna, né? Então, e a gente está jogando um conjunto enorme de poluentes que estavam imobilizados na matéria orgânica em uma área altamente oxidada, né, e que vai redisponibilizar. Talvez o que a gente esteja... É aquela grande questão, a Baía de Guanabara foi negligenciada durante muito tempo, mas ela divide com a zona costeira o que ela recebe, né? Ou seja, ela lança na zona costeira todo aquele poluente que ela recebe. E, como a gente está vendo, vários organismos, inclusive peixes da zona costeira, da plataforma interna, têm concentrações bastante altas também de poluentes, às vezes maior até do que da Baía de Guanabara. E a gente pode se olhar na Baía de Guanabara, o caminho da Baía de Sepetiba é o pior possível. Olá, Maílson, eu sou Irene Gabardo, dos Tempos, prazer em conhecer, sempre quis conhecê-lo e excelente a apresentação, didática, bem bacana. Sobre essa questão da dragagem, eu acho que tem alguns aspectos que não estão bem claros. Na verdade, Petrobras participou dessa discussão e, na verdade, o sedimento está sendo trapeado, está guardado dentro dos grandes bags, né? Então, assim, você falou rapidamente aí na frase, que tira de um lugar e bota em outro.
Na verdade, eles têm todo um paisagismo em cima depois desses bags. Quem passa pela linha vermelha pode ver isso, né? Do canal do Cunha. Isso, do canal do Cunha. É. Mas a dragagem do Porto e do... Ah, tá bom. Então eu que confundi. Não, essa do canal do Cunha está sendo bem, assim, até onde a gente sabe, né? Está sendo bem conduzida. E, em princípio, contida dentro de... Espera-se, né, que o negócio seja efetivo. Eu tenho uma pergunta sobre o ponto de vista de análise. Você analisa também os animais encalhados, esses que ficam na praia? Também. Ah, é? E não há deteriorização desses PCB, dessas coisas? A gente tem alguns trabalhos que mostram que a gente pode ter perdas. Na verdade, a gente quase sempre tem uma escala de conservação de carcaças. Proposto por um livro, né, do Jerry C. Lowsbury, que fala em códigos, né, estados de decomposição. E a gente usa, né, esse padrão, né, como, na verdade, é uma proposta do Aguilar e Borrell, na verdade, nível 3, né, que ele fala. Um é vivo, né, 2 é recém-morto e 3 já num estado um pouquinho adiantado. Então, assim, para metais pesados, a gente vai até nível 3 e carbono clorado nível 2. Né? Mas pode existir degradação, pode existir perda, na verdade, do tecido muscular, isso pode acontecer. A vantagem da biópsia remota, o que eu mostrei ali, é que você tem um tecido ultra fresco. Animais de captura acidental, da mesma forma. Só que o que acontece é que boa parte, por exemplo, em Sepetiba, principalmente, boa parte da amostra que a gente tem acesso são animais que foram capturados acidentalmente em rede de pesca e foram descartados. Então, assim, encontra animais com marcas de rede pelo corpo, né? E a gente consegue um nível de conservação da carcaça bastante bom. Né? Para outras áreas de Baía de Guanabara, por exemplo, a gente, essas amostras que a gente fez esse trabalho, na verdade, deve ser a metade das amostras que a gente recolheu. Que a metade não dava para usar para esse tipo de análise. Porque do ponto de vista analítico, assim, se você vai fazer qualquer coisa de traços de orgânico em sedimento, qualquer coisa, você tem que resfriar, congelar e utilizar para... E o animal calhado fica ali, né? 2, 3 dias, não sei. Então existe uma... Obviamente tem que ter um cuidado nisso daí. Uma das principais coisas que no caso de cetáceos a gente recorrentemente faz por exemplo, no caso de compostos lipofílicos, uma maneira de você minimizar um pouco esse erro, né, é trabalhar com as concentrações ajustadas para lipídios. Né? Porque você pode ter perda de água e lipídio um pouco menos. Né? E vai assim, certamente carcaças muito deterioradas não são utilizadas. Né? Eu não vou te dizer que não servem para nada, não. Eu acho que serve sim. Se você tem um animal raro, né, está muito deteriorado, mas você analisa, obviamente você bota lá no seu paper que ele estava muito deteriorado, né? Mas, por exemplo, no caso da orca, a orca que a gente recolheu, ela estava num nível de degradação bem adiantado, mas mesmo assim a gente foi analisar, né? E a gente encontrou, na verdade, um conjunto de compostos bastante altos. Né? Tem uma questão relativa ao PCB, né, principalmente, que a degradação dele biológica é mínima. Então, na verdade, aquele coquetel ali, aquele perfil, né, permaneceria. Então, assim, não interessa tanto a concentração, mas o perfil em determinadas épocas. Um último comentário, não sei se foi esquecimento, mas existe um convênio, alguma coisa com a Petrobras, e aí não teve, existe. Não foi comentado. Não exatamente por isso, eu não coloquei exatamente por isso. Na verdade, o nosso convênio diz respeito ao trabalho com poluição. Né? Até os dados que a gente mostra aqui não são nem do convênio. E existe um convênio, a gente desde 2008, né, tem um convênio com um termo de cooperação técnica, né, que a gente chama assim, com a Petrobras, que trata exatamente da Baía de Guanabara. Né? Na verdade, hoje a gente conseguiu otimizar muito. Então, assim, aquela estimativa de abundância, na verdade eu mostrei aqueles dois últimos anos ali, na verdade a gente está tratando ainda os dados, né? Mas mostra que permanecesse ali e a gente conseguiu rebuscar muito a partir desse convênio. Agora, trabalho de poluição, nada disso aí foi puxado pela Petrobras. Né? A gente agora está fazendo, quer fazer os HPAs, né? Até por isso os HPAs nós queremos fazer com amostras muito frescas. Só que como a população está muito baixinha, né, a gente está tomando muito cuidado para biopsiar.
está com medo de biopsiar, na verdade. E a gente até tem 2 biópsias, eu falei com a Ângela, né, para a gente fazer. Mas a HPA a gente analisou já com a Cássia, com a Ângela um tempo atrás, o nível não é tão alto. Né? Problemático assim, chama muita atenção, tem que fazer. Achei interessante os dados que mostram que a população oceânica apresentam as concentrações de contaminantes de origem antropogênica mais altas que a da costeira. Seria uma migração de espécies da costeira para o oceano que seriam presos para essas populações. Como é que vocês discutiram esses dados? E só a questão da perda de contaminantes, possíveis perdas de contaminantes nos animais calhados, mesmo ocorrendo isso, mostra quão grave é a situação, que mesmo com essas perdas, números bastante altos. Né? Se a gente tivesse perdas em todos, né, certamente o cenário é crítico. O que você falou de ter espécies que fazem parte da dieta, né, que migrassem da costa para o oceano. A gente até tentou, especulou em cima disso durante o tempo, mas os trabalhos de dieta que a gente tem feito no laboratório, vê que a dieta é bastante diferente. Né? E entre, por exemplo, animais costeiros e oceânicos. Espécies que passam esse caminho, que podem levar da zona estritamente costeira para a área adjacente, isso é possível, tudo é possível. Tem várias espécies corvinas, que é um animal predado importante, passa boa parte da vida no estuário e vai para a plataforma continental, pode também estar fazendo esse caminho. O que a gente vê, na verdade, essa plataforma continental com altas concentrações, no caso dos bromados, e a gente acha que não seja, quer dizer, como clorado, perfluorado e organo-estânicos tem concentrações muito altas, mais altas dentro das baías, né? A gente acha, por exemplo, que os bromados sejam um efeito de transporte, um transporte diferenciado, né? Que pode ter reflexo no transporte, sem reflexo no transporte atmosférico, né? Para essas áreas, as concentrações são muito altas nos animais de plataforma continental. Tem uma espécie que eu mostrei que ela ocupa a plataforma interna e externa, né? E tem concentrações mais altas que o polvo de Guanabara.